E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e hoje eu vou fazer um tutorial básico de como jogar Digimon Card Game em 2025. Seja você que acompanha o canal e quer aprender a jogar, ou você que simplesmente gosta de Digimon e quer entrar nesse mundo. Eu vou tentar fazer da forma mais prática e didática possível, porém se vocês tiverem alguma dúvida ainda assim, fiquem com vergonha de comentar, né? Então é isso, vamos tentar seguir um raciocínio lógico. Primeiramente, para você jogar, você vai precisar de um baralho, né? O seu baralho principal, ele consiste em 50 cartas, né? Respeitando um número de 4 cópias da mesma carta, né? Via de regra, existem exceções. E um baralho de ovos, onde você pode ter de 0 a 5. Mais uma vez, respeitando o número de 4 cartas. Portanto, eu posso ter 4 cartas igual. Se eu quiser ter uma quinta, eu posso botar um diferente. Mas isso não impede de eu botar, por exemplo, isso aqui é válido, já que eu posso ter de 0 a 5. E isso aqui também é válido, do mesmo jeito que isso aqui também é válido. Você pode montar o seu baralho de ovos do jeito que você quiser. Normalmente a gente decide, né, por questão de gameplay, colocar 4 ovos iguais. No campo do jogo a gente vai ter algumas coisas importantes, como o nosso contador de memória, que eu já irei falar daqui a pouco. Nós teremos a nossa zona de segurança, a nossa zona de ovo, né, também conhecida como zona de adversário, a nossa zona de deck, a nossa zona de trash e a nossa zona principal, que é onde a gente faz a maioria de nossas ações. O objetivo do jogo é muito simples. Ao começar, o jogador vai ter 5 memórias. Cada vez que um ataque acontece com sucesso, uma segurança é removida daqui. Quando todas as seguranças forem removidas e um ataque acontecer diretamente, aquele jogador ganha a partida, né? Que conseguiu atacar. Como começa uma partida? Bem, você vai ter o seu baralho com 50 cartas que você escolheu. Vai ter um baralho de ovo ou não, seguindo a regra que eu já expliquei. Você vai colocar o seu baralho principal na zona de deck, o seu baralho de ovo na zona de ovo e vai comprar uma mão inicial com 5 cartas. Você vai ver se você quer ficar com aquela mão. Se você não quiser, você pode fazer uma vez, embaralhar a sua mão no deck e comprar novamente 5 cartas. E aí você não pode fazer isso de novo, então você tem que ficar com a segunda mão. E depois disso você vai pegar as 5 cartas do topo do seu baralho e colocar na zona de segurança. Você vai colocar o contador de memória em 0 e assim você vai conseguir iniciar as suas ações. Um turno de Digimon, ele consiste com algumas fases. A primeira é a fase de suspensão. Os Digimons e os Tamers, ao fazer ações, eles precisam virar. Então, essa fase de suspensão é você subir eles para poder fazer as ações de novo, né? Depois, nós temos a fase de compra, que é onde você compra uma carta para jogar. O primeiro a jogar não tem essa fase de... Depois você tem a fase de ovo, né? Que a gente chama, que é onde você pode chocar o ovo. Ou, se tiver um Digimon aqui, você pode subir ali. Não se preocupe que nós iremos explicar isso mais detalhadamente lá para frente. E depois você tem a sua fase principal, que é onde você faz a maioria das suas ações. Agora vamos falar dos tipos de cartas. Como eu já expliquei, nós temos o ovo, que ele tem algumas regras específicas, então eu vou falar dele mais para frente. Nós temos os Digimons, as Options e os Tamers, que são os domadores, beleza? As Options são cartas que funcionam de uma maneira muito simples. Elas vão ter um efeito escrito nela. Você vai pegar ela na sua mão, colocar no canto, na sua mesa, fazer o efeito dela e depois ela vai ser enviada para o trash. Depois de essa carta ser usada, ela vai para o trash. Os Tamers, né, eles são diferentes. Você vai ativar ele, colocar no campo e eles vão fazer um efeito e vão continuar aqui no campo dando apoio, né? Como no desenho, eles ficam aqui dando aquele auxílio ao Digimon. E aí nós temos os Digimons em si, né? Que é com eles que nós vamos fazer a maioria das ações do jogo, como por exemplo, bater na segurança do oponente, né? Para ganhar, como eu disse anteriormente, beleza? E aí nós temos os ovos, que eles ficam separados, né? Por que eles ficam separados? Por conta da questão de gameplay que eu vou explicar agora, de evoluir e de jogar além dos custos e memórias, que eu acho que isso tudo, né, exige um pouco mais de detalhamento. Vocês vão perceber, se vocês conseguirem ver aí, que as cartas, tanto as Options, os Tamer e os Digimon, eles têm um custo de play, beleza? Play. Isso significa que é o preço que você tem que pagar para colocar eles na mesa. A quantidade de energia, de memória, de mana que você tem para fazer isso é simbolizada por esse contador aqui. Quando começa o primeiro turno, você vai estar com 0. Então vamos aqui numa ação bem prática. Se eu tiver o Agumon na mão e ele é custo 3, se eu jogar ele, eu pago 3, beleza? Tenho 0, vou para 3. Se eu jogar o Tai, eu pago 4. Então de 0 eu vou para 4. E se eu jogar a Option, de 0 vai para 6. Isso
É bem simples. A complexidade começa que no momento que o contador de memória passa para o oponente, é automaticamente a vez dele. Ou seja, se estiver em 0 e eu jogar o Agumon por 3, o contador de memória vai para 3 para o lado do oponente e é a vez dele automaticamente. Então, basicamente, você vai poder jogar até que passe a memória para a vez do oponente. Como, por exemplo, se eu tiver 7 de memória, eu posso jogar o Agumon por 3 e ir para 4. Eu posso jogar o Ultra por 4 e ir para 0. E, por fim, eu posso jogar a Option por 6. E aí sim vai passar para a vez do oponente. Obviamente, se eu não quiser jogar cartas, se eu quiser parar aqui, eu posso passar a vez manualmente. Porém, ao fazer isso, ao falar que eu quero encerrar a vez manualmente, eu vou sempre passar para o meu oponente por 3 de memória. Então, por exemplo, se eu tivesse um outro Agumon, seria mais vantajoso jogar ele na mesa do que simplesmente passar para o oponente, porque ao jogar o Agumon, eu iria para 3 e ao passar sem fazer nada, eu iria para 3. Então, essas coisas aí são muito importantes na hora da gameplay. Você pensar o quanto de memória e se vale a pena fazer aquele custo, mas é claro que isso já é uma coisa mais avançada. Além do custo para jogar, você vai reparar que a maioria dos Digimons, eles têm um custo para desenvolver. Nesse jogo nós temos algum level, começando com o Ovo, que é level 2, depois nós temos o level 3, que é o nosso Agumon, depois nós temos o level 4, que é o Greymon, o level 5, que é o Metal Greymon, e nós temos o level 6, que é o Ar Greymon, beleza? Aqui nós temos uma linha evolutiva para ficar mais fácil de explicar, beleza? Então, se você reparar aqui no Agumon, é mais barato você evoluir ele do que você jogar ele na mesa direto. E essa vai ser uma das mecânicas principais do Digimon, a questão de você evoluir ou digievoluir, né? Então vamos lá. Imagina que você tem o Coromon, certo? O Coromon, ele fica no berço dele na área de ovo. E você tem o Agumon na sua mão. Se você escolher jogar o Agumon aqui, como eu já falei antes, você paga 3 de memória. Porém, se você escolher jogar o Agumon em cima do Coromon, que é a sua fase pré-evolução, né? Assim, entre aspas, você vai pagar 0. E assim ainda continua na sua vez. Do mesmo jeito que nós temos aqui o Greymon. O Greymon, ele já é mais caro ainda. Para se jogar ele na mesa, você precisa pagar 6 de memória. Porém, para evoluir ele, né, você só precisa pagar 2. Ou seja, se eu colocar o Greymon aqui, eu vou de 0 para 6. Porém, se eu jogar o Greymon aqui em cima do Agumon, eu vou de 0 para 2. Como eu disse antes, você tem sempre que controlar, né, essa questão de memória. Quando mais memória você dá ao seu oponente, mais jogadas ele pode fazer. Então, numa matemática simples, né, é melhor você evoluir do que jogar na mesa. Eu estou dizendo essa questão da matemática porque, obviamente, que vai ter estratégias ou momentos dos jogos que jogar o Digimon diretamente na mesa vai ser mais vantajoso, né, do que evoluir. Mas, né, segundo a questão mais básica, é melhor você evoluir. Agora, uma última questão sobre as evoluções é que toda vez que você evolui um Digimon, você puxa uma carta do seu baralho. Então, mais uma vez, se você jogar o Agumon aqui, você vai pagar 3. Porém, se você jogar o Agumon aqui em cima do Coromon, além de você não pagar nada, você ainda vai puxar uma carta do seu baralho. E mais uma vez, se eu jogar o Greymon aqui, eu irei pagar 6. Porém, se eu jogar o Greymon em cima do Agumon, eu vou pagar só 2 e vou comprar uma carta. Lembrando que não é somente aqui que os Digimons podem estar. Os Digimons também podem estar aqui na mesa, né? Então, se por exemplo, eles estiverem aqui, né, eu posso jogar o Greymon aqui. Vou jogar o Greymon aqui em cima ou aqui embaixo, depende de onde o Agumon está. O único que nunca vai poder estar na mesa é o Coromon, porque ovos, como eu falei da última vez, eles não têm DP, eles não têm vida, então eles não podem ficar aqui, eles têm que ficar escondidinho na área de perda. Como eu já comecei a falar do custo de jogar e o custo de evoluir, vamos ver as outras características que um Digimon tem. Bem, o Digimon ele também tem o ponto de DP, que vai funcionar como a vida e o ataque dele. Ele tem os efeitos que estão aqui e eles têm o efeito de herança, que fica na parte de baixo. Se você reparar no ovo, né, ele também é tecnicamente um Digimon, porém ele tem características diferentes. Primeiro, ele não tem custo nenhum, porque ele vai estar numa zona separada, beleza? Ele também não tem valor de vida nem de ataque, que é o DP. Então significa que ele não pode atacar, né? Nem ser atacado e nem sequer pode existir na mesa, porque para existir na mesa você precisa estar vivo, você precisa ter vida. E é por isso que os ovos eles ficam numa área, mais uma vez, separadas para ele.
Eles também não têm efeitos, porque na área de berço, efeitos não podem ser ativados, mas também efeitos não podem afetar nada lá. Claro, existem exceções, mas via de regra é isso. Porém, ele ainda tem o level dele e tem um efeito de herança, né? Agora vamos falar desses efeitos de herança. Efeitos de herança são efeitos que você dá para sua evolução, mas que você não tem eles necessariamente. Por exemplo, o Coromon ele tem um efeito aqui, né, de herança. Então ele não tem esse efeito. Porém, quando eu colocar o Agumon em cima dele, o Agumon vai ter esse efeito de herança do Coromon, além, obviamente, de ter o seu próprio efeito, né? Porém, quando eu evoluo o Agumon para o Greymon, ele deixa de ter o efeito do Agumon, obviamente, e agora ele tem o efeito do Greymon e o efeito de herança do Coromon e do Agumon. Porém, ele não tem efeito de herança dele mesmo. Porém, o Metal Greymon vai ter o efeito dele, o efeito de herança do Greymon, o efeito de herança do Agumon e o efeito de herança do Coromon. Porém, obviamente, ele não vai ter o efeito de herança dele. Quem vai ter efeito de herança dele é o Argreymon e assim sucessivamente. Acho que deu para entender. Agora, voltando, né, à questão das suas fases, na fase de ovo, de rachar o ovo, você pode tanto rachar o ovo ou subir, né, como eu já expliquei, mas para subir tem que ter um Digimon que tenha DP e é por isso que você tem que evoluir, né? Então, por exemplo, se no primeiro turno você rachou um ovo, você vai colocar o Agumon aqui e somente no próximo turno o Agumon vai poder subir para sua fase, né, o seu campo principal. Do mesmo jeito que você pode ter um Greymon aqui, botar ele aqui e no próximo turno eles vão subir. Você não é obrigado a subir o Agumon ou quem esteja lá no seu turno. Você pode simplesmente deixar ele aqui, porque aqui é um lugar onde ele vai estar seguro. Agora vamos falar da batalha, que é uma das coisas importantes, né, nesse jogo. Lembrando, como eu falei, o DP ele é tanto a vida do seu Digimon quanto o ataque, né? Então, se você ainda tiver memória, se ainda estiver no seu turno, vamos dizer que está no 3, você pode declarar um ataque com os Digimons que estão na sua mesa. Porém, existe uma regra que diz que um Digimon não pode atacar no turno que ele é jogado. Por exemplo, se o Agumon ele for jogado, nesse turno ele não pode bater. É como se ele estivesse zonzo. Porém, se ele já estiver aqui e for seu turno, então você pode atacar com ele. Da mesma forma, se o Agumon subir daqui, vai ser tratado como se ele já estivesse no campo e ele vai conseguir bater. Quando você evolui, você precisa lembrar que ele apenas cresceu, mas ele ainda é o mesmo Digimon. Então, se o Digimon estava aqui e ele evoluiu dele, já estava na mesa, ele pode atacar. Porém, se você desceu o Agumon e evoluiu, ele ainda é um Digimon que acabou de entrar na mesa, então ele não pode. Então o Agumon teria que já está aqui para poder bater. Se ele evoluir, ele ainda é um Digimon que já estava aqui e pode bater. Quando você bate, você simplesmente pega o seu Digimon e vira ele e diz para o seu oponente que está declarando um ataque. O seu oponente vai aceitar, né, na maioria das vezes, ou não, mas enfim, e vai virar a carta do topo da segurança dele. Pronto, virou. Quando ele faz isso, vocês vão ver o que vai acontecer. Se dois Digimons batalharem, você vai comparar o DP dos dois. Por exemplo, o Tankmon tem 6.000 e o Greymon tem 5.000. Nessa batalha aqui, o Tankmon ele é mais forte. Então, seu oponente vai descartar a carta de segurança. E como o Digimon dele é mais forte que o meu vai ir pro trash, né? Ele vai acabar sendo deletado, beleza? Porém, como essas cartas aqui vieram do topo do deck, podem existir outras cartas que não são Digimons, como por exemplo um Tamer. Vamos considerar que o Tamer estava aqui. Se você declarar o ataque e sair esse Tamer aqui, ele pode ter um efeito de segurança. Por exemplo, aqui ó, segurança. Coloca essa carta no campo sem pagar o paga, né? Então você vai, o seu oponente, se ele revelar um Tamer, ele vai jogar o Tamer. Do mesmo jeito que se seu oponente revelar uma Option, a maioria das Options também tem efeitos na segurança. Essa daqui, por exemplo, ela desenvolve um Digimon do seu oponente, né? Que desenvolver, nesse caso aqui, é fazer o Digimon ficar pequeno, né? E aí, você, toda vez que você ataca, você tem essa incógnita. Pode ser um Digimon mais forte que o seu ou não. Pode ser um treinador, um Tamer, que vai dar uma vantagem ao seu oponente. Pode ser uma Option que vai prejudicar você de alguma forma.
forma, então você está sempre naquele cheque de bato ou não bato. Porém, para você ganhar o jogo, você precisa bater. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha dado para entender como funciona basicamente o jogo. Obviamente, para você entender combos, jogadas e tudo mais, você vai precisar ler individualmente cada carta ou, obviamente, pesquisar youtubers que estejam falando sobre aqueles decks. Eu planejo no canal começar a falar de mais decks, fazer profiles, fazer partidas comentadas. Então se inscreve no canal se você quer conhecer cada vez mais sobre Digimon. E se eu não fui claro em alguma coisa, ou ainda assim você tiver alguma dúvida, não tenha vergonha de comentar. Muito obrigado e até a próxima.